Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje vamos falar tudo que você como paciente precisa saber sobre a hidroclorotiazida, muito conhecida pelo nome de marca Clorana. Também vamos falar sobre a clortalidona e a indapamida, que são medicamentos que pertencem a uma família de diuréticos chamadas de tiazídicos. Primeiramente, pessoal, vamos ver como essas medicações, que são muito usadas para tratar a pressão alta, funcionam. Na verdade, a forma com que elas funcionam não é completamente entendida até hoje. O que sabemos é que, inicialmente, nas primeiras semanas, como elas são diuréticas, elas te fazem perder volume do seu plasma, ou seja, você fica com menos volume de sangue nas artérias. Esse volume sai no seu xixi. Esse efeito é responsável pela queda inicial da sua pressão. Acontece que, em resposta a essa perda de volume de sangue, o nosso corpo aumenta a produção de uma substância já bastante falada aqui, a angiotensina. Dá uma olhada lá nos nossos vídeos sobre IECAS e sobre BRAS. Em algumas pessoas, a produção de angiotensina é tão grande que a pressão não cai. Nessas pessoas, o tiazídico não vai funcionar se for usado sozinho. Depois de algumas semanas, mesmo mantendo o uso dos tiazídicos, o nosso organismo recupera o volume sanguíneo, que volta quase que ao volume normal. Acontece que, ao mesmo tempo, as artérias começam a se dilatar e a pressão se mantém baixa, embora essa dilatação das artérias parece que não é intensa o suficiente para explicar a queda da pressão nesses pacientes. Como, no final das contas, o volume de líquido do corpo não se reduz ou reduz pouco, esses diuréticos não são muito usados isoladamente para tratar a retenção de líquidos em alguns pacientes. Então, por exemplo, na cardiologia, os pacientes que têm insuficiência cardíaca têm essa tendência a reter líquidos e ficarem inchados. Geralmente, nós usamos a furosemida, um outro tipo de diurético, para tratar essa retenção. Embora em alguns casos nós até podemos associar a hidroclorotiazida também. Nos pacientes cirróticos, que também têm retenção de líquidos e ficam inchados, os tiazídicos que eram usados anteriormente foram substituídos hoje em dia por outra família de diuréticos, representados principalmente pela espironolactona. Então, como nós vimos, as drogas dessa família são a hidroclorotiazida, a clortalidona e a indapamida. Será que existe alguma diferença entre elas? A hidroclorotiazida é, entre elas, a mais usada no mundo todo, muito relacionada ao preço baixo. No Brasil, nós temos até a distribuição dessa medicação de forma gratuita pelo governo. Porém, o efeito antihipertensivo é muito mais intenso com a clortalidona ou a indapamida. Ou seja, nas doses recomendadas, a pressão arterial costuma cair muito mais com o uso dessas duas últimas medicações. Além disso, a clortalidona e a indapamida já mostraram em diversos estudos que trazem benefícios cardiovasculares, como a redução de infarto, por exemplo. O mesmo não pode ser dito da clortalidona, que não possui nenhuma evidência de redução de eventos cardiovasculares, apesar de baixar a pressão. Existem alguns efeitos colaterais relacionados aos tiazídicos que são dependentes da dose, ou seja, quanto maior a dose, maior a chance de se desenvolver algum desses efeitos. Existem outros efeitos que não dependem da dose, quer dizer, mesmo com uma dose baixa, as chances de ocorrerem algum desses efeitos é a mesma. E faz vários anos que as sociedades médicas têm recomendado o uso de doses baixas de tiazídicos para tratar a pressão, pois assim, aqueles efeitos que são dependentes da dose, eles podem ser evitados em sua maioria. Para a hidroclorotiazida, por exemplo, recomenda-se que a dose não passe de 25 mg por dia. Os principais efeitos colaterais das tiazídicas relacionados à dose são o potássio baixo, sódio baixo, a elevação do ácido úrico, a elevação dos níveis de colesterol, a redução dos níveis de magnésio e, ocasionalmente, também o aumento do cálcio no sangue. Outro efeito que depende da dose e que foi muito falado recentemente é o aumento da chance de câncer de pele com o uso da hidroclorotiazida. O câncer, nesse caso, foi o não melanoma. O melanoma é o mais agressivo, mas o que aumentou foram os outros. Com a clortalidona e a indapamida, nós não temos dados suficientes para dizer se isso acontece também ou não.
É importante, caso você faça uso de alguma dessas medicações, fazer o acompanhamento com seu médico para que ele possa monitorar não somente os seus níveis de pressão, mas também os exames como sódio, potássio e a função dos rins. Espero então ter esclarecido tudo sobre essa família de medicamentos tão amplamente utilizados. Não esqueça de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal. Um grande abraço!